Tem gente que fala que a gente já nasce com um anjo da guarda designado. Eu nunca duvidei disso, não. Sempre fui de acreditar que fazer o bem, uma hora ou outra, volta. E por muitos anos, voltou mesmo. Cada ajuda que eu dava na estrada, cada mão estendida, cada empurrão de madrugada sempre voltava em forma de sorte, ou segurança, ou uma boa entrega que pagava melhor. Mas naquela madrugada, o que voltou foi o inferno. Eu estava vindo de Catalão, sentido Uberaba, pela BR-153. Era uma terça-feira, perto das 2 da manhã. O tipo de hora que só tá acordado quem precisa, e eu precisava. Levava uma carga grande de eletrodoméstico, geladeira, fogão, umas Smart TV, tudo novinho, para uma distribuidora no Triângulo. O tempo estava bom, estrada tranquila, só o ronco da carreta e o chiado baixo do rádio AM me fazendo companhia. Fiz uma parada num posto antes de Tumbiara, mais por rotina do que por necessidade. Estiquei as pernas, tomei um café ralo e ia voltar pro Bruto quando vi ele. Estava sentado num canto, perto da parede lateral da lanchonete. Cadeira de rodas simples, daquelas de hospital. A pele bem curtida de sol, camisa xadrez aberta no peito, uma expressão cansada. Mas o que me pegou de jeito foi o olhar. Tinha algo de, sei lá, de desesperança, sabe? Aquele olhar de quem tá no fim da linha. Ele me chamou baixinho, só com a mão. Quando cheguei perto, falou com voz fraca, mas firme. Moço, você vai sentido Uberaba? Fiquei na dúvida. Respondi que sim, que ainda tinha umas 6 ou 7 horas de estrada pela frente. Ele apontou para a própria perna. Eu tenho uma irmã em Araguari. Tá doente. O ônibus não para mais aqui de madrugada. Se o senhor me levasse até lá, Deus ia te pagar em dobro. Eu hesitei. Claro que hesitei. Era tarde, eu estava só e já não costumo dar carona para ninguém. Mas aí, ele falou de Deus. Tocou bem no meu ponto fraco. Falei que não tinha lugar na cabine, só no baú, mas que podia ajeitar ele ali na frente comigo, com cuidado, e prender a cadeira no fundo da carga. E foi o que fiz. Demorei, suei, quase escorreguei 2 vezes. Ele era mais pesado do que parecia, mas ajeitei tudo. Prendi a cadeira com corda, ajudei ele a subir bem devagar, como se eu tivesse pegando minha avó no colo. E seguimos viagem. Ele agradeceu pelo menos umas 10 vezes em meia hora. Falava baixo, pausado. Disse que se chamava Osmar e que não tinha filhos, só uma irmã viva. A única que me sobrou, ele disse. Era um silêncio gostoso entre uma conversa e outra. Ele ouvia tudo que eu dizia, com uma calma que dava gosto. Falei da minha filha, a Lara, 10 aninhos. Mostrei a foto que fica no painel, aquela com a blusa da escola e o dente faltando na frente. Ele sorriu, disse que ela era linda e perguntou se eu era separado. Falei que sim. Fazia 4 anos. A mãe dela casou de novo, mas eu tentava ser presente. Ligava todo dia, fazia chamada de vídeo quando dava sinal. O sonho era parar de rodar e abrir um depósito de bebidas com espetinho na frente. Um lugar simples, mas que desse para eu ficar perto da minha menina. Ele escutou tudo e só falava assim: Deus vai te dar isso aí. Você é do bem, moço. Eu naquela hora acreditei, porque ele falava olhando nos olhos, com fé. E naquela estrada vazia, com o painel iluminado fraco e o cheiro de café ainda subindo da garrafa térmica, eu senti paz. Pelo menos por enquanto. Ele parecia até um parente distante, um daqueles tios velhos que falam pouco, mas quando falam, soltam umas verdades que marcam a gente. Osmar era assim. Ficava calado por um tempo, olhando para o vidro da frente, para o breu da estrada, e do nada soltava umas frases que faziam a gente parar e pensar. Teve uma hora que ele disse: é no escuro que o povo mais revela quem é. Porque quando ninguém está olhando, é que o coração mostra a cara. Fiquei quieto, nem respondi. Só fiquei ruminando aquilo. Era verdade. Ele foi me contando umas histórias do passado. Disse que já foi ajudante de carga,
que rodava com um cunhado na década de 80, que já viu de tudo nessa vida. Quebrou o braço em acidente, dormiu em beira de estrada, passou fome. Até cadeia ele disse que já conheceu, mas que foi erro da justiça. Confundiram comigo. Era outro sujeito, mas com nome parecido. Só fui sair depois de 8 meses. Naquele momento, eu nem desconfiei. Achei que era só mais um dos infortúnios da vida. A gente que roda estrada há muito tempo sabe que azar vem em pacotes grandes. Ele ria baixo às vezes, de umas lembranças bestas. E eu até gostava daquela presença ali. Porque, sinceramente, o que mais mata o caminhoneiro na madrugada não é a bandidagem, não é nem a curva mal sinalizada. É a solidão, e Osmar sabia disso. Sabia conversar, sabia fazer silêncio e sabia escutar. A conversa foi ficando mais íntima. Contei mais da minha filha. De como ela era boa em matemática, mas péssima em redação. De como ela me mandava áudio antes de dormir, só para ouvir minha voz depois. Até contei de uma vez que ela se trancou no banheiro porque não queria voltar para a casa da mãe, depois do fim de semana comigo. Ele ouviu tudo em silêncio e só falou: "Filho, sente o que pai tenta esconder. Mesmo sem falar, ela sabe que você sofre mais do que parece." Foi aí que eu senti um negócio estranho, como se ele tivesse me lido por dentro. Mas na hora eu não interpretei como maldade. Interpretei como sabedoria de velho, como quem viveu muito e agora só observa. Ele me pediu um pedaço de pão que estava no console. A mão dele tremia, as unhas estavam meio sujas, dentes faltando, mas nada que chocasse. Era só mais um retrato da vida difícil. Eu ofereci água, ele agradeceu, bebeu só 2 goles. Depois ficou calado por um bom tempo. O rádio estava desligado, a estrada era só farol e ronco. Notei que ele estava mexendo num celularzinho antigo, daqueles com flip, quase uma peça de museu. Dava para ver que era simples, mas ele mexia ali como quem escreve mensagem. Às vezes escondia, às vezes deixava à mostra. Não dei bola, achei que era coisa de velho. Talvez mandando SMS para a irmã, avisando que estava chegando. Só estranhei de verdade quando ele pegou um papel que estava no porta-luvas e ficou analisando. Era o papel da carga. Estava grampeado ali fazia horas. Eu estava urinando no mato, do lado do caminhão, e quando voltei, ele estava com o papel nas mãos. Quando me viu, deu um pulinho com o susto. "Tava vendo aqui se não deixei meu chiclete cair." "Desculpa aí, moço." Eu dei uma risada sem graça. Peguei o papel da mão dele e botei de volta e voltei a dirigir, mas aquilo me cutucou. Por que mexer no papel da carga? A estrada foi ficando mais escura, mais deserta. A gente já estava bem afastado das cidades, num trecho onde não tem nem posto 24 horas. E a conversa foi murchando. E aí, ele começou a falar umas coisas que pareciam sem sentido. Disse que gostava de noite porque as pessoas dormem e ninguém atrapalha. Que, quando é escuro, é como se o mundo deixasse de julgar. Que quem faz o mal prefere fazer com o som do grilo e não da buzina. Eu soltei um "é" seco, como quem finge que não ouvi direito. Mas dentro, o coração começou a acelerar. E não era por causa da velocidade, não. Era medo mesmo, intuição. Aquela velha conhecida dos caminhoneiros que já viram coisa demais para ignorar o instinto. Teve uma hora que ele perguntou: "Você carrega arma, moço?" Parei por um segundo. Respondi o óbvio: "Ah, tem que ter, né? De vez em quando a gente se depara com cada figura." Ele riu, mas foi um riso diferente, sem som, só o canto da boca mexeu. Depois disso, ficou mudo. Só mexia a mão no bolso, mexia, e olhava para o lado de fora, como se esperasse alguma coisa aparecer da estrada, ou de dentro dele mesmo. E eu ali, tentando pensar no que era mais seguro, parar ou continuar, mas já era tarde para pensar. A madrugada já tinha passado da metade. Não dava mais para ver farol de outro caminhão, nem pelo retrovisor, nem na contramão. Tudo que existia era aquele asfalto molhado de sereno,
as faixas brancas meio apagadas e o zumbido contínuo dos pneus cortando a BR. Silêncio total. Só o ronco grave do motor e o tic-tic dos intermitentes quando eu desviava dos buracos. A luz do painel era fraca. O rádio estava desligado fazia mais de hora. Foi aí que ele quebrou o silêncio, com uma voz baixa, áspera, daquele tipo que obriga a gente a prestar atenção. Desliga o rádio, tá me dando dor de cabeça. Só que o rádio já estava desligado. Meu olho foi direto para ele. A expressão mudou, estava diferente. O rosto estava mais travado, menos cansado. Aquela feição de velhinho bondoso sumiu. E no lugar veio um olhar que eu nunca vi igual na vida. Um olhar vazio, reto, sem piscar. Eu não consegui reagir a tempo. Foi tudo muito rápido. Do lado esquerdo da barriga dele, entre o banco e a porta, ele puxou uma arma, pequena, de tambor. Não era brinquedo, era real. E foi assim, apontada direto para mim. Continua dirigindo, devagar e natural. Minha respiração travou. O sangue gelou nas veias. As mãos suaram de repente, mas eu não podia soltar o volante. Só olhei para frente, tentando manter a velocidade, o traçado, o foco, como se aquilo fosse um pesadelo e eu fosse acordar a qualquer momento. Mas não era pesadelo, era real, muito real. Agora escuta, meu parceiro. Você vai seguir tudo que eu disser, sem gracinha, sem herói. Senão, você e sua menininha vão virar lembrança. Foi aí que ele arrancou a foto da Lara do painel, aquela que eu tinha mostrado com orgulho algumas horas antes. Ele segurou com os 2 dedos e rasgou no meio, bem devagar, como se fosse uma folha qualquer, como se não significasse nada. Isso aqui é só papel, mas eu posso fazer virar isso aí também, entendeu? Eu só consegui balançar a cabeça, porque falar eu não conseguia. A garganta fechou, o peito ardia, as pernas tremiam, mesmo sem tirar os pés dos pedais. Eu estava preso ali, dirigindo a própria sentença. A arma dele estava sempre na altura da minha costela. Ele não mexia, não ameaçava em vão, só falava firme, sem gritar. O tipo de frieza que arrepia mais que berro. Vira à esquerda na próxima. Vai entrar numa estradinha de terra. Confia, eu conheço o caminho. Tentei argumentar só com a voz. Mas essa rota não tem desvio. Eu tenho entrega marcada. Esquece essa entrega, campeão. Hoje você vai entregar outra coisa. A entrada era escura. Só o farol do caminhão iluminava um trecho curto de estrada de chão batido, com mato alto dos 2 lados. Aquilo nem aparecia no GPS. Era um desvio rural, abandonado. Uma dessas rotas fantasmas que a gente só escuta falar nos grupos de zap. Lugar que nem a PRF passa, que ninguém presta atenção. E eu entrei, porque eu não tinha escolha. O capeta, naquela cadeira de rodas disfarçada, mandava agora em cada metro da minha direção. A estrada chacoalhava o caminhão inteiro. O baú balançava. Os eletrodomésticos tilintavam lá atrás, batendo de leve com os pulos do solo irregular. Era um zigue-zague no breu. Nenhuma casa, nenhuma luz, nenhum som além do motor. Até que ele mandou parar. Encosta perto daquela cerca ali, devagar. Bem devagar, fiz como ele pediu. Reduzi, tirei o pé do acelerador, pisei no freio com cuidado. Encostei numa clareira pequena, meio escondida por eucaliptos. Lugar que, se alguém passasse ali de dia, nem notava. Imagina de noite. Desliga o motor. Agora! O barulho cessou. Ficou só o som dos grilos, do mato se mexendo e da minha respiração engasgada. Vou sair. Você fica. Se tentar fugir, eu te caço. E se mexer, atiro. Eu não preciso de você vivo, só da carga. Ele segurava a arma com firmeza, mesmo com uma mão só. A outra puxava a maçaneta.
O caminhão era alto, a porta abriu devagar, com um rangido de ferrugem. Ele escorregou o corpo para fora com um jeito estranho, como se não precisasse de ajuda nenhuma para descer, mesmo sendo, teoricamente, um deficiente. E foi aí que eu percebi, ele não precisava da cadeira. Ele pulou da cabine com mais firmeza do que muito moleque de 20 anos. O que me disseram depois, e que eu só fui entender com o tempo, é que ele usava a cadeira de rodas como disfarce, uma farsa, uma encenação para baixar a guarda de quem ainda acredita em humanidade. Naquele momento, ainda com a arma apontada, ele caminhou. Sim, caminhou até a traseira do caminhão. A cada passo dele, meu coração apertava, mas junto disso, uma ideia começou a queimar na minha cabeça. Minha arma. Eu tinha uma .38 debaixo do banco. Sempre carreguei, mas nunca precisei usar. Era só para garantir. Mas naquele instante, ela parecia a única chance entre eu e o fim. O problema era pegar sem fazer barulho, e mirar, e atirar antes dele reagir. E o medo de errar, o medo de piorar tudo. Eu estava entre duas mortes, a dele ou a minha. E ele já tinha feito a escolha. Ele tinha descido da cabine. Estava andando lá fora, com a arma na mão, como se nada o incomodasse. Como se aquela noite fosse só mais um turno dele. Um velho assaltante profissional, fingindo dor nas pernas, fingindo fragilidade, fingindo fé. E eu ali, ainda sentado no banco do motorista. O caminhão desligado. Os faróis cortando os galhos baixos das árvores, fazendo sombra dançar no capô. O coração martelava no meu peito igual motor quente batendo biela. Eu não sabia se respirava fundo ou prendia o ar. Só sabia que minha única chance estava ali, debaixo da minha perna esquerda. A 38. Eu levei uma eternidade para deslizar a mão por baixo do banco, centímetro por centímetro, sem fazer barulho. Os dedos tremiam, o suor escorria pelas costas. E o medo parecia que estava me mordendo por dentro. Até que eu toquei no cabo, e foi nessa hora que ele voltou a olhar para mim pela janela da porta. Eu gelei. Ele ainda estava com a arma apontada, mas parecia distraído, como se já tivesse certeza de que tinha ganhado. "Pode abrir o baú aí, meu parceiro", ele gritou. "Vamos esvaziar essa carga e cada um segue seu rumo. Com sorte você vive e eu sumo." Eu não respondi. Minha mão já estava firme na arma. O sangue pulsava na cabeça. Eu enxergava tudo como se fosse um sonho lento. Os cantos da visão escurecidos, o peito travado. Eu sabia que se fosse esperar mais, ia morrer ali. E pior, iam me achar jogado no meio do mato, sem nada. Sem carga, sem honra, sem a chance de ver minha filha crescer. Então eu abri a porta. Abri com tudo, empurrando com o ombro. Ele se virou na hora surpreso, e eu levantei o braço, atirei. O som do disparo ecoou como um trovão abafado. Foi tão alto que meus ouvidos chiaram. Acertou. A bala pegou no peito dele, bem no centro. O corpo dele deu um baque para trás. A arma caiu da mão e ele caiu de joelhos. Mas no que ele caiu, ele atirou também. E eu senti na hora o impacto seco, um soco vindo de dentro, uma dor quente no meio do tórax. Minha mão soltou a arma sem querer. Meu corpo tombou para frente, cai sentado no chão de terra batida. O mundo ficou estranho. O barulho da noite virou uma mistura de agulha e vento. O céu parecia que piscava, o chão se mexia e tudo ficava mais longe. Ele estava estirado a uns 3 metros. Ainda se mexia, mas não falava mais nada. A cara dele não parecia humana naquela hora. Tinha perdido qualquer coisa que lembrava bondade. E eu ali, com o gosto de ferro na boca, tentando lembrar do rosto da minha filha. Não sei quanto tempo passou. A dor era como um incêndio. O sangue escorria quente, pelo peito, pelas costas. Meus braços começaram a formigar. Eu me sentia apagando. A última coisa que ouvi foi barulho de galho sendo pisado e tudo escureceu. Eu acordei ouvindo um bip.
Fundo branco, luz de hospital, cheiro de álcool. Não dava para respirar direito. Tinha um tubo no nariz e uma dor tão funda no peito que eu achei que ainda estava morrendo. Mas aí vi um vulto, depois outro e outro. Minha filha, sentada na ponta da maca, segurando minha mão com os 2 bracinhos. Minha ex-esposa do lado, olho inchado de chorar. E um senhor de boné que eu não conhecia. Era o caseiro. Ele contou que viu o caminhão parado de um jeito estranho na beira da mata, que se aproximou porque achou que fosse caminhoneiro passando mal. Viu sangue na lateral da cabine. Achou eu caído, ainda respirando. Ele chamou socorro na fazenda vizinha. O SAMU chegou a tempo. Segundo o médico, a bala passou a 1 centímetro do meu coração. 1 centímetro. Se tivesse pegado do lado... Nem cirurgia resolvia, ele disse. O homem da carona morreu ali mesmo. A polícia confirmou depois. O nome dele era falso. Tinha 6 passagens por roubo de carga, 2 por tentativa de homicídio, e em todas as vezes se fingia de deficiente para baixar a guarda das vítimas. Eu chorei. Chorei que nem menino. Não pela dor, mas porque por um fio de tempo eu pensei que minha filha ia crescer sem saber que eu morri tentando proteger a carga de um cliente. Um fogão, uma geladeira, um punhado de eletrônico que não vale 1/3 do sorriso dela. Demorei 2 meses para voltar a dirigir. Ainda tenho um pouco de dormência do lado esquerdo e pesadelo às vezes. Voltei para a estrada, sim, mas nunca mais fui o mesmo. A primeira coisa que eu fiz quando entrei no caminhão foi colar uma nova foto da Lara no painel, com moldura de plástico e adesivo por cima, para não rasgar nunca mais. Hoje eu não dou mais carona, por mais que o coração peça, porque o capeta não tem rabo nem chifre. Ele pode vir com voz mansa, olhar caído e uma cadeira de rodas velha. E se você for bom demais, ele entra no seu caminhão e te destrói por dentro com a sua própria bondade. Agora me diz aí, você já parou para ajudar alguém na estrada e se arrependeu depois? Ou ainda acredita que fazer o bem atrai o bem, mesmo quando parece o contrário? Deixa nos comentários, eu vou ler todos. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal Diário de Terror, porque toda semana tem história nova que parece mentira, mas pode acontecer com qualquer um de nós. Eu não gosto de correr atrás de explicação nenhuma depois que a corrida termina. Não olho para trás, nem literal nem figurado. A gente que dirige de madrugada aprende isso na marra. Se ficar pensando demais, você não volta para a rua no dia seguinte. Mas tem uma corrida que não adianta, não sai da minha cabeça. E não é porque eu vi alguma coisa estranha. O problema é justamente o contrário. Eu não vi nada, eu não fiz nada. E talvez fosse isso que eu devia ter feito, alguma coisa. Era uma terça-feira, madrugada, 2 e pouco por aí. Eu estava rodando ali na Zona Sul, tentando bater a meta da semana antes de quarta. Estava cansado, mas não o suficiente para parar. A noite estava meio abafada, sem vento, aquela sensação de que a cidade parou. Mas tem coisa acontecendo que você não está vendo. Eu sempre achei que isso fosse só paranoia de motorista. Mas hoje, eu não sei mais. O aplicativo tocou. Corrida curta, tipo 7 quilômetros. Origem, uma praça no Santa Júlia. Na hora eu pensei, quem chama carro de aplicativo de uma praça a essa hora da madrugada? Mas aceitei. É aquilo. Você não ganha nada desconfiando de tudo. Cheguei no local. Vi de longe 2. Um cara de pé, encostado num poste, e uma mulher sentada no meio-fio, meio largada. Ele parecia normal. Ela estava estranha. Eu pensei que estava bêbada, talvez. Briga de casal, sei lá. Encostei. O homem abriu a porta do passageiro da frente, olhou para mim rápido e disse o nome da corrida. Confirmou. Aí ele contornou o carro e abriu a porta de trás.
A mulher levantou devagar. Eu não vi o rosto dela direito, ela estava de cabeça baixa. O homem ajudou a fechar a porta depois que ela entrou. Sentou do lado dela, os dois atrás. Não trocaram uma palavra. Eu achei que iam discutir no carro, que ia começar aquele clima de DR, briga de casal que você é obrigado a escutar como se fosse Uber terapeuta. Mas nada. O homem só falou o endereço e o GPS já tinha puxado mesmo. Segui. Foi só silêncio. Silêncio mesmo, daqueles que parece que abafa até o som da cidade lá fora. Nem respiração eu escutava. Nenhum cochicho, nenhum toque de celular. Nada. Eu olhei rápido no retrovisor, só para dar aquela conferida. Reflexo de motorista mesmo. O homem estava olhando para frente, reto, rígido. A mulher estava encostada na janela com a cabeça de lado, como quem dormiu. Eu já levei passageiro dormindo 1000 vezes. Nada novo. Mas sei lá, tinha algo errado no jeito que ela estava. Ela não se mexia, nem quando eu passava por lombada, nem com as curvas. Mas, de novo, eu calei esse pensamento, porque é isso que a gente faz. Cala, finge costume. Não dá trela para pensamento idiota no meio de uma corrida. Se não viu sangue, grito ou arma, segue. O caminho era meio afastado, uns trechos sem iluminação. O carro só com o farol e o barulho do motor. Eu não sei explicar, mas parecia que quanto mais a gente andava, mais pesado o ar ficava dentro do carro. E não era cheiro. Era tipo um peso mesmo. Como se tivesse alguma coisa pendurada em cima da nuca, sabe? Faltando uns 4 minutos para o destino, eu comecei a sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. E olha que eu rodo há 3 anos. Medo do passageiro calado. Não era o medo dele me assaltar. Não era nada concreto. Era um medo mais moral. Como se eu estivesse compactuando com alguma coisa só por continuar dirigindo. Mas eu continuei. Chegando perto do local, era uma rua meio sem saída, com algumas casas com muro alto. Ele me pediu para parar antes, disse que desceria ali mesmo. Pode deixar aqui, já está ótimo, ele falou. Primeira frase desde o início. Eu parei. Ele desceu com calma, bateu a porta do lado direito. Mas na hora que ele bateu, fez um gesto que eu nunca vou esquecer. Ele bateu como se tivesse fechado para 2 pessoas saírem. Ou seja, ele não esperava que a mulher fosse continuar ali. Ou ele fingiu que não. Eu fiquei olhando o GPS, recalculando o fim da corrida. A mulher continuava sentada, encostada. Nem abriu os olhos, nem olhou para o lado. A minha vontade era virar e perguntar se ela ia descer. Mas aí entrou a voz interna de todo motorista. Não se mete, já deu ruim para muito colega que quis ser bonzinho demais. Eu não falei nada, só finalizei a corrida e segui. Peguei outra na sequência, não pensei mais. Apaguei isso da cabeça, igual apaga a migalha do banco. O que eu não sabia é que dali a poucas horas eu ia ver o rosto dela, de verdade, num portal de notícia, do jeito mais podre e frio possível. Eu só fui ver a matéria no outro dia de manhã. Acordei meio tarde, abri o celular no automático e lá no feed já estava rodando a notícia. Aquela tela branca com o título em preto, seco, frio, como se fosse mais um caso qualquer. Mulher é encontrada morta no banco de trás de carro de aplicativo em São José dos Campos. Meu coração travou. A foto era dela, a mesma mulher. O mesmo vestido escuro, a cabeça virada do mesmo jeito, o mesmo rosto que eu não quis ver direito. A legenda dizia que a perícia constatou sinais de asfixia mecânica, que o tempo estimado da morte era de pelo menos 2 horas antes da corrida acontecer. Ou seja, ela já estava morta quando entrou no meu carro. Ou melhor, quando foi colocada no meu carro. Diziam também que o motorista do app, ou seja, eu, não tinha percebido nada, que tinha seguido a corrida normalmente e que o homem que a acompanhava desceu e sumiu logo depois. Ainda não tinham achado ele. Na hora me deu um gelo que subiu do estômago até a nuca. Eu levantei da cama num pulo. A casa parecia estar mais escura que o normal. O ar parecia denso.
Eu comecei a lembrar de tudo, daquela cabeça parada, do silêncio que nem respiração tinha, do jeito que ele bateu a porta como se ela fosse sair também, e da minha decisão de não olhar para trás. Não olhar para trás. Essa frase que me persegue até hoje. Na tarde daquele mesmo dia, eu recebi a ligação. Número estranho. Era da empresa do aplicativo. A moça do outro lado falou rápido, com uma voz treinada para não se envolver. Ela disse que a minha conta seria desativada temporariamente por questões de investigação interna, mas que não havia indícios de má conduta. Que eu podia ficar tranquilo, mas que era melhor não comentar nada com ninguém para não atrapalhar a apuração. A plataforma vai cuidar disso internamente, senhor. Contamos com sua discrição. Contar com a minha discrição? Eu carreguei um corpo no banco de trás. Dirigi com ele pelas avenidas da cidade como se fosse uma pessoa dormindo. E deixei um homem com uma mulher morta sair do carro sem falar uma palavra. E ainda querem que eu fique calado? Não sei quantos dias depois, um amigo meu que também é motorista me mandou o vídeo. Imagens de uma câmera de segurança na rua onde a corrida terminou. Eu quase não tive coragem de dar play, mas eu dei. Era o meu carro, passando devagar pela rua escura, luz do farol iluminando o asfalto. No banco de trás, dava para ver ela, parada, encostada, imóvel. O cara do lado dela olha direto para a câmera, como se soubesse que estava sendo filmado, como se fosse de propósito, como se quisesse que alguém visse só depois. Eu tô no vídeo também. Claro, tô lá, mãos no volante, olhando reto, não olhando para trás em nenhum momento. Nenhuma virada rápida, nada. É isso que me destrói. Porque a pergunta não é se eu participei, a pergunta é se eu tivesse virado, se eu tivesse olhado para ela, alguma coisa teria mudado? Talvez não, mas talvez sim. Só que agora já era. A corrida acabou, o vídeo ficou e eu sigo aqui, com essa sensação de que naquela madrugada só um desceu, mas dois sumiram, um na rua e o outro fui eu mesmo. Agora me diz, se fosse você ao volante naquela noite, teria percebido algo? Ou também teria seguido como se fosse só mais uma corrida? Comenta aqui. Porque às vezes o que mais assombra é o que a gente não faz. Eu não sei que nome isso aqui merece. Nem sei se dá para chamar de erro, porque sinceramente eu só fiz o que qualquer um faria, se ainda tivesse um resto de humanidade no peito. E talvez seja exatamente por isso que eu ainda não consigo dormir direito. Era um domingo à noite, aquele tipo de noite que começa com o carro cheirando a comida caseira e termina com você rezando para chegar logo em casa e enfiar os pés no balde d'água quente. Eu estava voltando da casa da minha sogra, em Caxias do Sul, como fazia quase todo fim de semana. Minha mulher tinha ficado lá mais uns dias. Problema com os exames da mãe dela. Eu vim sozinho. Chuva fina, estrada vazia, BR-116, escorrendo como uma língua preta sem fim no retrovisor. Eu já tinha passado do posto de Tapes quando vi. Ele estava ali, parado no acostamento. Capuz na cabeça, mochila no ombro, a roupa colada no corpo de tão encharcada. Não fez sinal, nem virou o rosto. Só estava ali. Sabe aquela coisa de segundos? Aquela fração em que o teu pé já começa a frear antes mesmo da tua cabeça decidir? Foi isso. Encostei, abri o vidro do carona. A chuva entrou direto. Ele deu um passo para trás. Aí eu só disse: "Tá indo para onde, guri?" Ele levantou o queixo e respondeu sem olhar direito para mim, mais para frente. A voz dele não estava só baixa, estava embargada. E eu, burro, bom demais ou só idiota mesmo. Dei um aceno e falei: "Sobe aí, vai pegar pneumonia." Ele entrou, silencioso. Fechou a porta devagar. A primeira coisa que senti foi o cheiro de roupa molhada com ferrugem.
Sabe aquele cheiro de coisa guardada num canto úmido? Era aquilo, mas também tinha outra coisa. Algo mais metálico. Não era normal. Eu devia ter notado ali, mas não. Segui. Os primeiros minutos dentro do carro foram só barulho de limpador de para-brisa. Ele não tirava a mochila do colo. Segurava apertado, com as duas mãos. E tinha uma mancha marrom escura na manga do moletom, do lado esquerdo. Mas com a luz ruim e o reflexo da estrada molhada, podia ser barro. Podia ser. Aí eu tentei puxar conversa, porque o silêncio dele era do tipo que incomoda, que parece entulhar o ambiente. Perguntei se era da região. Ele respondeu, não exatamente. Perguntei se queria uma água. Tô de boa. Perguntei se estava tudo certo. A resposta, aconteceu um negócio. Tô precisando sair daqui. Só isso. Dali pra frente, eu parei de perguntar, mas comecei a observar mais. O retrovisor mostrava ele meio encolhido. Às vezes, a cabeça dele balançava bem de leve, como se estivesse chorando. Só que ele não fazia barulho, só respirava pesado. Uma vez, acho que vi o ombro dele tremer e a mão apertando mais ainda a mochila. Eu comecei a pensar besteira. Pensei se ele podia estar fugindo de casa ou envolvido em alguma coisa. Pensei em violência, pensei em droga. Mas ao mesmo tempo ele parecia tão destruído por dentro, tão calado, tão mole, tão quieto. Eu convenci a mim mesmo que o certo era não perguntar mais nada. Rodamos por uns 40 quilômetros. Ele não pediu parada, não pediu nada. Até que do nada ele fala, pode me deixar num trevo antes do pedágio. A voz saiu mais clara agora, quase aliviada. Eu disse, tá, faltam uns 10 minutos. E nesse intervalo ele soltou uma frase que eu nunca mais consegui esquecer. Ele falou assim, com a voz firme agora. Obrigado por não perguntar nada. Eu só queria chegar. Parei no trevo. Um lugar no meio do nada. Sem luz. Sem acostamento direito. Só um mato alto e uma curva para a estrada vicinal. Ele desceu, fechou a porta e começou a andar. Não olhou para trás. Sumiu na escuridão. Foi quando a sensação esquisita desceu no meu peito. Eu ainda estava parado ali, com o pisca-alerta ligado, vendo o rastro molhado dele na estrada. Eu juro por tudo, que parecia que a mochila dele estava vazia demais para tanto cuidado. Ou vazia demais para pesar tanto no colo. Mas enfim, segui viagem. 10 minutos depois, cheguei no pedágio. É aí que a história muda. É aí que minha vida virou uma cicatriz. Quando me aproximei da cancela, uma viatura da PRF sinalizou com farol alto. Me mandaram encostar no recuo. Achei que era blitz, documento, essas coisas. Mas não era. O policial veio direto com a pergunta. O senhor pode descer do veículo? Eu desci do carro com a roupa ainda úmida do ar-condicionado. Não estava entendendo nada. Um dos policiais ficou comigo. O outro foi direto abrir a porta do carona e apontar a lanterna lá para dentro. Eu não tinha medo, sabe? Porque até ali eu não tinha feito nada. Nada errado. Mas o problema é que o mundo nem sempre enxerga desse jeito. O guarda que ficou comigo perguntou, o senhor estava sozinho? Sim, senhor. Quer dizer, peguei um rapaz de carona faz uns 40 minutos, mas ele já desceu. Ele anotou alguma coisa numa folha de prancheta. O outro policial chamou. Vem ver isso aqui. Os dois olharam para o banco do carona como se tivessem achado uma cobra ali. Um deles virou o rosto e fez um TC. O outro apontou com a lanterna e falou, isso aqui é sangue seco. E aqui também, disse, indicando a maçaneta interna da porta. O chão pareceu sumir embaixo de mim. Abre o porta-malas, por favor. Eu obedeci. Tremendo, as pernas moles, não tinha nada lá dentro, só estepe, umas sacolas, um pano velho, mas eles não pareciam mais preocupados em procurar. A essa altura, eles estavam olhando para mim como se eu já fosse o culpado. Eu fui detido, sentado no banco traseiro da viatura, com a sirene desligada e o mundo girando em câmera lenta.
A chuva agora parecia zombar da minha cara, caindo leve no vidro, enquanto eu tentava organizar o que estava acontecendo. Eles chamaram reforço, tiraram fotos do carro, levaram o banco do carona para o IML. Isso mesmo, o banco inteiro. E eu fui levado para a delegacia, sem algema, mas com o olhar atravessado de todo mundo que cruzava comigo no corredor. Na sala do delegado, eu repeti umas 5 vezes a mesma história, do começo ao fim, como eu vi o rapaz na beira da estrada, como ele mal falou comigo, como estava com roupa molhada, com cheiro estranho, como ele pediu para descer num trevo e foi embora andando. Aí o delegado soltou a primeira coisa que me gelou até os ossos. Você sabe que ele está morto, né? A sala ficou muda. Como assim morto? Ele puxou um papel da gaveta, uma ficha com foto. Era ele, o mesmo guri da carona, mesmo casaco, mesma cara de perdido. Foi encontrado hoje cedo, morto, com sinais de esfaqueamento. Mas isso não faz sentido. Ele estava no meu carro, ele falou comigo, ele chorou, ele estava respirando. O delegado respirou fundo. A necropsia indica que a morte foi entre 12:00 e 2 da tarde. Eu peguei ele quase às 9 da noite. Eu disse, já sem voz. A partir dali, tudo virou um redemoinho. Eles começaram a me tratar como um caso clínico. Mandaram chamar psicólogo. Ligaram para minha esposa, pediram exames toxicológicos, acharam que eu podia estar sob efeito de alguma coisa. Mas eu lembrava de tudo. O barulho da chuva na janela, o cheiro do moletom molhado, o peso da mochila dele no colo, que fazia ele apoiar o braço em cima como se fosse um travesseiro. As palavras, obrigado por não perguntar nada, eu só queria chegar. Tudo. Eu lembrava de tudo. Só que ninguém mais via sentido nisso. Para eles, ou eu estava inventando, ou tinha tido um surto, ou estava mentindo para encobrir um crime. Até que 2 dias depois liberaram meu carro. Disseram que iam continuar investigando, mas por enquanto eu podia ir para casa. Quando entrei no carro, parecia um caixão. Nada tinha o mesmo cheiro, nada fazia sentido, mas tinha uma coisa ali, no assoalho do banco do carona, a mochila dele. Ela estava meio molhada ainda, tinha cheiro forte, quase azedo. Abri com nojo. Por dentro, só uma camiseta embolada e um papel, uma carta escrita à mão. Era simples, caneta azul, letra tremida. Se você está lendo isso, é porque alguém parou. Desculpa te colocar nisso. Eu não sabia como sair. Só precisava que alguém me levasse para longe. Mesmo que fosse só por um trecho. Obrigado por não ter perguntado. Eu encostei a testa no volante e chorei feito criança. Porque foi ali, naquele banco com aquele bilhete na mão, que eu entendi. Eu fui o último que viu ele, o último que ouviu a voz dele, o último a enxergar ele como alguém, e não como uma manchete. Hoje em dia tem gente que diz que eu imaginei tudo. Outros dizem que foi o espírito dele tentando se despedir. Já teve até quem sugerisse que eu fui escolhido. Mas eu só sei que levei um morto no banco do carona. Um morto que me agradeceu. E até hoje, eu não sei se fiz o bem ou se fui cúmplice, sem saber.